Ao longo desse ano de 2017, eu ouvi muitas vezes de muitas pessoas diferentes falando a respeito da dificuldade do ano, de como esse ano foi difícil e etc. Mas eu confesso para vocês que eu chego no final desse ano, eu acho que esse ano foi um ano bem intenso, bem trabalhoso. Mas eu chego no final desse ano com meu coração muito agradecido por Deus e a Deus. Foi um ano para mim, pessoalmente, marcante por encontros com Deus, muito significativos na minha vida pessoalmente, na minha própria vida. E eu acredito que nós vimos Deus fazendo muitas coisas especiais na vida da nossa comunidade, através da vida da nossa igreja, no mundo, e certamente Deus fez muitas coisas especiais na sua vida também. E como a gente falou, né, ao longo desse mês aqui, esse nosso encontro final, a gente gostaria de ter um tempo aqui de testemunhos, um tempo onde a gente pudesse contar as muitas bênçãos. Não vai dar para contar todas, tá? Porque senão um só vai ficar falando aqui, né? Mas você vai escolher uma, ok? E você vai poder compartilhar essa bênção, tá certo? Que você recebeu, que pode ter sido com você ou através de você, pode estar relacionado ao seu trabalho, ou à sua saúde, ou à missão, ok? Então eu queria que a gente tivesse um tempo assim agora. E eu vou começar, ok? Não falando uma minha, mas da nossa comunidade. A gente viu muitas coisas acontecendo esse ano de forma muito joia, muito bacana, muito interessante. E em várias áreas diferentes. Uma das áreas que a gente viu muitas ações de Deus foi na área da cura. E nós tivemos um encontro aqui, um domingo, e nós estávamos num tempo de adoração, de louvor, assim como esse que a gente estava aqui. Isso aconteceu aqui de manhã. E aí quando terminou esse tempo, quando acabou o culto, na verdade, eu estava lá fora, cumprimentando as pessoas, como eu sempre faço, e aí um casal que estava visitando a gente pela primeira vez, chegou lá em mim e disse assim: pastor, a mulher disse assim: pastor, eu preciso contar algo para você. Eu falei: o que foi? Hoje eu fui curada aqui na sua igreja. Eu falei: é mesmo? Nossa, que legal, como é que isso aconteceu? Porque esse dia nós não chamamos ninguém para frente para orar pelas pessoas, não oramos por cura especificamente. Eu falei: nossa, como é que foi isso? Ela falou: no meio da música, enquanto estava tendo a música, eu cheguei aqui, eu já estava com 2 dias com o meu pescoço travado, eu não conseguia mexer ele, com muita dor. E quando eu cheguei eu estava assim, aí começou a cantar as músicas, e teve uma música que começou a cantar, que o moço que estava dirigindo lá, chegou num refrão e ele dizia assim: o teu espírito está aqui. E ele repetia essa parte, mas tinha uma parte embaixo, escrita que milagres podem acontecer. E aí eu comecei, e essa parte não estava sendo cantada, estava sendo cantada uma outra parte, mas estava escrita lá, e eu comecei a ler aquilo, e eu pensei assim comigo: Deus, se milagres podem acontecer, então cura meu pescoço. E aí ela falou: e ó, pastor? Na mesma hora o meu pescoço esquentou, e toda a dor se foi, e a mobilidade dele voltou. Então eu quero dizer que eu fui curado aqui na sua igreja. E eu disse: louvado seja Deus, você foi curado por Jesus, porque é Ele que faz essas coisas. Não é a nossa igreja, mas é Ele, ok? Isso foi uma, das coisas, ok? Então essa é geral. Testemunhos, senão eu vou chamar, né? Bom dia, graça e paz. Primeiro eu quero ler um salmo que caminhou com a gente no grupo de intercessão, que eu penso que é um dos grandes milagres na vida daqueles que caminham em comunidade,
que é um Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre o monte de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E a igreja tem sido esse bálsamo na minha casa, na minha vida, na vida dos meus filhos. Eu louvo a Deus por existir a igreja de Jesus. Amém. E eu fazer parte dela. Isso tem sido o meu verdadeiro sustento. E foi assim esse ano com o câncer do meu irmão, do pâncreas. Foi um sustento muito grande. Quando eu digo que meu irmão teve câncer de pâncreas, e as pessoas normalmente pensam que no câncer de pâncreas as pessoas morrem muito rápido, eu vi o milagre do Senhor ali, né? E uma das experiências grandiosas que eu tive, meu irmão ficou 2 vezes numa série na UTI intensiva, e uma delas foi uma noite, na segunda vez que ele saiu do hospital, teve hemorragia, teve que voltar. Essa segunda fase foi muito difícil mesmo. E uma das grandes experiências para mim foi quando, numa das noites, toda noite a gente saía dali chorando, orando, louvando, e ele estava com o braço ficando muito inchado, passou o dia com o braço muito inchado. E naquele dia eu falava para o médico, não, mas é porque ele não está movimentando e tal, e aqueles aparelhos todos. E no momento que a gente estava saindo dali, eu clamei a Deus que Deus enviasse um anjo do Senhor ali, porque eu via que meu irmão não estava bem. E assim que eu e minha cunhada perdemos o horário de sair, chegou um médico, um menino. Eu olhei para minha cunhada, ela olhou para mim, eu falei, esse é o médico. E ele eu sempre comparo com o Marcos Rempel, assim, daquele porte. E aí ele começou, se apresentou, olha, já passaram o plantão, tal. Quando ele viu o braço do meu irmão, ele falou assim, mas cadê o outro braço? Aí o bom, estava bom, mas está muito inchado, eu vou pedir um ultrassom. E ele pediu um ultrassom. E nós tínhamos que ir embora. E aquela noite eu e a minha cunhada choramos muito juntas no hotel. E no outro dia, meu irmão não falava, estava muito mal. No outro dia, quando nós chegamos, ele nem deu bom dia, ele falou muito baixinho, deu trombose. Aquele médico, nunca mais vi ele na semana toda que nós estivemos naquela UTI. Porque meu irmão estava numa UTI onde tinham vários quartos, e os médicos revezavam, uma equipe intensa para cada paciente. E durante todo aquele tempo de UTI anterior e aquele médico nunca tinha estado ali, né? Porque nós ficávamos 24 horas naquele hospital. Aquele médico só foi naquela noite porque Deus enviou. Se foi para cobrir plantão de alguém, eu não sei. Mas foi aquele médico que descobriu essa trombose. E se ele não tivesse descoberto aquela trombose naquele mesmo momento, eu não sei o que aconteceria. Ângela e Carlos estiveram lá, viram isso, né? Então eu vejo que, assim, se Deus não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Mas o que a gente precisa entender, e esse eu falo que é o grande milagre, é a gente entender que a gente tem um corpo que caminha com a gente. A célula, a igreja chorou junto com a gente. E hoje a gente chora de agradecimento. Não teria como findar esse ano e não agradecer isso a Deus pelo esse milagre. Aquele médico foi um anjo de Deus ali. Eu não o vi mais naquele hospital. Então, eu creio nisso. O menino, quando ele entrou, eu olhei para minha cunhada e falei, um menino, ele não tinha mais que 30 anos. Mas foi o anjo do Senhor. E o que Deus me ensinou é a minha forma, a minha maneira. É o menino, mas é ele que eu vou usar. Né? E isso foi o que marcou demais nesse processo todo para mim. Então, o que eu deixo aqui é como é bom a gente ter
uma igreja que caminha com a gente. Amém. Bom dia, amada igreja. Jesus falou no capítulo 6, verso 21 de Mateus, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Final de ano, normalmente, é a época que a gente mais vai examinar as contas bancárias, temos que já deixar as coisas já acertadas para imposto de renda. Então, no sentido material, de fato, a gente às vezes dá bastante atenção nessa época no setor financeiro. Mas, no reino de Deus, realmente não é esse o tesouro. Eu quero compartilhar com os irmãos que essa semana fiquei muitíssimo feliz. Na época de presidente Epitácio, ainda guardo vivo essa lembrança de um contato que eu tive com uma pessoa, essa pessoa era enfermeira da Santa Casa, e minha irmã sofreu uma queda e feriu a cabeça, e ela estava lá, prestando os cuidados. Eu olhando para aquela pessoa assim, conversando com ela, às vezes até atrapalhando, né? Mas ela tinha uma corrente bem grande, com uma medalha, com a Aparecida na imagem, né? Bom, achei que esse era o momento de falar com ela a esse respeito. E conversando tal, ela disse assim: eu sou encarregada de carregar a imagem para fazer as novenas nas casas. Eu faço isso 3 vezes por semana, a imagem passa 2 dias em cada casa e eu é quem carrego essa imagem. Bom, pedi a orientação de Deus, né, para não assim, falar mal desse momento dela. Mas eu disse que, realmente, o tesouro maior seria com uma outra pessoa, que não seria aquela refletida na imagem. Por que assim? Eu disse porque a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem. E fomos conversando, era a época de final de ano, a gente estava eufórico pela apresentação do coral, a Juliana vai ficar feliz com isso. E eu a convidei para que fosse assistir lá na Igreja Batista de Epitácio a nossa audição do coral. Essa semana, ela me achou na internet, ela me achou, passou algumas mensagens e disse: vou contar uma novidade. Depois daquela apresentação do coral, eu voltei na igreja outras vezes. Hoje eu quero dizer que não só eu, minha filha, meu filho, meu genro, mas minhas 2 irmãs e minha mãe pertencemos a Deus através dessa ação. Eu glorifiquei a Deus, realmente. Glorifiquei a Deus, porque foram 7 pessoas que foram tiradas lá do mundo da idolatria e hoje se renderam aos pés de Jesus. Então, esse é um tesouro, realmente, que eu guardo com muita alegria no coração, lacrimejando aqui, dando glórias a Deus por isso. E que esse tesouro deve ser realmente cultivado por nós, porque depende de nós levarmos essa mensagem. Tá? Eu quero só ler mais uma meditação rapidinha. Quando você quer rapidez, parece que demora, né? Se em vez de você esperar por 2018 esperasse por você, em vez de 2018 vai ser melhor, use eu serei melhor em 2018. Em vez que 2018 seja um ano excelente, eu serei uma pessoa excelente em 2018. Em vez de que 2018 me reserva, eu use o que reservo para 2018, e em vez de tomara que 2018 me traga pontinhos,
o que você pretende levar e entregar e oferecer em 2018. Te desejo um ótimo você para 2018. Bom dia a todos, irmãos. Bom, minha primeira gratidão é de estar aqui hoje. Isso para mim está sendo muito especial. Que nem o pastor falou, um ano bem intenso, muito, principalmente na saúde, em todos os fatos, desde o trabalho, enfim. Mas eu vou tentar contar rapidinho aqui, começando dia 24 de novembro de 2016. Uma honra, reunião que o pastor estava em casa até, uma reunião que nós tínhamos lá. E nesse dia eu estava abrindo uma carta, onde eu tinha escrito ela para mim mesmo, há um ano atrás, em um curso, que eu tinha escrito para mim para o dia 24 de novembro de 2016. Eu tinha escrito dia 24 de novembro de 2015. Eu nem lembrava mais que existia essa carta, e deixei no curso. Nas vésperas eu recebi pelo correio, foi uma surpresa. E naquele dia, coincidentemente, era o dia da reunião, o pastor até estava em casa. E não me lembro totalmente, imagina que eu ia lembrar um ano depois. E naquela carta tinha alguma visão minha de um ano depois. E uma das visões era a parte de saúde. Eu estava fazendo um tratamento contra a hepatite C, e eu tinha colocado lá que no dia 24 de novembro de 2016 eu estaria curado, né? E quando chegou no dia 24 de 2016, o pastor estava junto, entre outras coisas sobre os meus filhos, minha participação na igreja, tudo já estava envolvendo, tudo estava acontecendo, de 6 itens, os 6 itens estavam sendo concretizados. E esse da minha saúde era o dia que eu estava tomando o último remédio, tomamos junto lá, o último remédio do tratamento, que eu nem sabia quando ia começar, quanto menos sabendo que ia acabar naquele dia 24, que é o dia que eu abri a carta. E eu tomei o último remédio ali, bom, já fiz a minha parte. E o resultado final, você faz com 30 dias, 90 dias e 60 dias. Então, eu só teria o resultado efetivo, né, nesse ano, na metade do ano. Foi quando eu tive a prova, que naquele dia tinha sido curado com o último remédio, fui curado pela hepatite, e aí tive uma outra surpresa. No mesmo diagnóstico lá da hepatite C, o médico falou bem assim, esse você está curado. Eu falei, doutor, como assim esse? Eu falei, agora você tem uma outra coisa aqui para você ver. Está com câncer no rim. Eu falei, o que nós temos que fazer? Vamos. E esse médico que cuidou de mim, doutor Eduardo, da Unicamp, ele falou assim, procura tal médico para fazer, é urologista, vai fazer direitinho o que vai ter que ser feito. Vai fazer uma cirurgia, alguma coisa, mas tem que diagnosticar tudo direitinho. Mas vamos nessa, resolvemos um, vamos olhar para o outro agora. Isso foi em agosto, em dia 30 de outubro eu fiz a cirurgia, tirei parte do rim esquerdo. Esse câncer era maligno, foi feita a biópsia antes, teve que tomar toda essa providência para tirar com cuidado, tudo. Enfim, passei por essa cirurgia, passados 8 dias depois, o pastor estava em casa de novo, só que dessa vez não foi muito bom, era uma reunião até de discipulado, eu ainda estava de repouso. Passei mal, dor começou muito ruim, minha esposa teve que me levar para o hospital, fiquei lá mais uns 4 dias, sintomas de hemorragia interna. Falei, mas o que está acontecendo agora, né? E os médicos não detectavam, porque a tomografia que foi feita não tomava com contraste, que eu era alérgico, eu sou alérgico, e não tinha detecção exata de onde era. Fiquei 4, 5 dias, melhorei, saí. Os próximos 20 dias, ainda de repouso, depois comecei a trabalhar aos poucos, tal. Passado 20 dias dessa segunda, eu, numa sexta-feira, fui ao banheiro e comecei a urinar sangue. Falei, não é possível, de novo. E eu não estava com tantas dores. Falei, vamos para o hospital.
Cheguei lá, tive que fazer um outro procedimento para descobrir o que era. Era um pequeno vaso dentro do rim, que ele estava sangrando, e esse sangue ia para dentro da bexiga, coagulava, entupia a saída, e aí que eu passava mal, né? Então, essa experiência que eu tive nesses dias, e muito mais do que isso, no dia que eu fiz a cirurgia, foram tantas pessoas da igreja, meus amigos, familiares, que me ajudaram tanto. A senhora Mari. E Deus está aqui hoje é uma glória a Deus. É isso aí. Bom dia a todos. Como é que eu posso começar, né? Vou dizer assim, meus pais já estão com uma certa idade já, né? Então toda vez que eu ligo para eles, né, a gente está vendo o pessoal ficando mais de idade, estamos indo, né? E o meu já é diferente, né? Quando eles perguntam, e aí, como é que vocês estão? Eu digo, sobrevivendo. Porque esse ano tivemos 2 episódios, né, que foram assim bem marcantes. Então, começamos e terminamos o final do ano com 2 eventos bem marcantes na nossa vida. Primeiro, no começo do ano, não sei se todo mundo sabe, eu trabalho numa fábrica de bicicleta, né? E por ironia do destino, aquelas coisas malucas, a gente, muitas vezes, eu levei um tombo muito grave de bicicleta, levei um tombo sério de bicicleta. A gente tem uma fábrica lá em Manaus, eu trabalho na empresa, tem uma fábrica em Manaus, e eu nunca tinha feito um pedal com o pessoal lá, né? Então, aí um dia, meio empolgado, vamos fazer. Saímos para pedalar à noite, e naquela semana anterior, Manaus, o trânsito é altamente caótico, né? É uma loucura o trânsito de Manaus. Então, na semana anterior, tinha falecido 2 pessoas nesses pedais noturnos, né? Esses grupos de pedal noturno. Tinha falecido 2 pessoas atropeladas nesses grupos, mas vamos lá. Fui pedalar, aí estava terminando o passeio, e aí eu sofri uma queda, né? A bicicleta caiu numa valeta e eu saí voando por cima da bicicleta. Aquele alvoroço todo, as pessoas tentando ajudar, se a gente vai com... Não bati a cabeça, né? Não bati nada, mas o meu ombro não mexia, muita dor, então, vamos lá. Graças a Deus, né, a gente começa, depois de um certo tempo, começa a entender um pouco as coisas de Deus, né? Naquele dia, por obra de Deus, tinha um carro de apoio. Fazia muito tempo que eles falavam, olha, o pai de uma das pessoas que estava pedalando junto com a gente ia servir de carro de apoio, que fazia uma coisa que não tinha há muito tempo. Fomos lá, me resgataram, aí, porque se fosse pelo SAMU, obrigatoriamente eles te levam para um hospital público. E hospital público, muitas vezes, em Manaus, eu não tenho a menor ideia do que seja aquilo, né? Então, eu fiquei extremamente assustado. Fui lá, cheguei no hospital, me levaram para o hospital conveniado, que a gente, né, dentro do nosso convênio, o médico falou, precisa fazer cirurgia. Tá bom, precisa fazer cirurgia, só que eu não vou fazer aqui, eu tenho um voo no dia seguinte, você me dá o remédio mais forte que você tiver para não sentir dor, que eu preciso ir embora. Me deu o remédio, né? Foi uma das viagens mais longas da minha vida, porque doía a beça. Eu com uma tipóia, cheguei aqui em Campinas, fui para o hospital, caso de cirurgia, cheguei isso numa sexta-feira, segunda-feira você volta para fazer uma cirurgia. Quando eles me mostraram a tomografia que eu fiz, né, o meu úmero, né, eu quebrei o úmero, moeu. Fazia tempo que o médico falava que não via um caso tão complicado como esse. Precisaram de 3 médicos para fazer a cirurgia, e aí foi um período de recuperação, expectativa. O médico ele falou assim, você vai ter algumas limitações, a gente nunca sabe que tipo de limitações vai ter. E
foi passando o tempo para a reabilitação. Chegou a época de fisioterapia. Fisioterapia, então o pessoal da igreja de Jundiaí me indicou um fisioterapeuta lá em Jundiaí mesmo. Comecei nele, e aí, de novo, a gente vê a mão de Deus tocando. Ele falou, na mesma época que eu comecei a fazer fisioterapia, tinham 3 casos equivalentes ao meu. O meu era o mais grave de todos, porque o meu ainda tinha um problema de irrigação do osso. Corria o risco de necrosar essa irrigação do osso, e eu obrigatoriamente teria que fazer uma nova cirurgia e aí colocar uma prótese. Passaram-se 3 meses, praticamente, de fisioterapia, e aí a minha evolução foi a melhor de todas. Né? Então, eu fiquei assim, muito feliz. Um dos rapazes, o caso mais simples, que estava com ele falou, teve esse problema que eles tinham expectativa do meu, não aconteceu, aconteceu no dele, e ele teve que fazer uma cirurgia e teve que colocar uma prótese. Então, isso foi uma coisa que, né, mexeu muito com a gente, porque tinha até o médico, depois que a gente foi fazendo praticamente mês sim, mês não, estava fazendo um acompanhamento, e ele realmente olhou e falou, a sua evolução está acima do esperado. A gente não esperava esse tipo de recuperação do seu braço. A gente já tinha falado para você que você teria limitações, e realmente eu tenho algumas limitações em termos de movimento, mas nada assim que comprometa as minhas atividades no dia a dia. Então, isso foi uma coisa muito legal. Isso passado, falou, passou, né? Aí chegou semana passada um susto. A gente foi, eu estava com as crianças, a Débora tinha saído com as amigas e eu tinha saído com as crianças. Eu fui na casa de uns amigos da empresa, e nós voltando, né, de um churrasco que a gente tinha ido lá, numa estradinha lá perto de casa, uma moto com 2 rapazes simplesmente não fez a curva. Ia acertar no meio, né, no meio do carro. Eu consegui fazer alguns movimentos, consegui desviar um pouco, e ele acertou na parte da roda do carro. O carro agora deu perda total, fez um belo estrago, mas na hora tinha aquela sensação muito ruim. Passamos eu pelo menos, passei por 3 motivos, por 3 momentos, talvez um quarto. O primeiro estão todos bem? Estão todos bem. Depois você começa, principalmente as crianças, né? Tinha aberto o airbag do carro, não sei se alguém já passou por isso, mas é uma sensação muito, muito estranha. Depois você começa a olhar a situação, 2 rapazes estirados no chão, a moto jogada, aquela sensação, poderia ter vindo um outro carro, alguma outra coisa, ter atropelado eles. Na sequência, chegaram mais outros carros, começaram a sinalizar, nem tudo. E aí, aquele momento, né, de agradecimento, porque você olha, estavam todos bem. Um dos rapazes, eu vi que estava gemendo, eu falei, então pelo menos um está vivo, o outro estava quieto. Mas aí, quando chegou o resgate, colocou todo mundo no resgate, eu falei, todos estão vivos. Aí veio aquele momento, por que comigo? A gente achando, está terminando o ano, falou, agora, a gente, numa certa expectativa, em função do que tinha acontecido já durante o ano. E daí, mais um pouquinho para frente, vem aquele para mim, que hoje está sendo o principal momento de tudo isso, né? E eu, todo dia que eu acordo, eu falo, Senhor, o Senhor quer de mim? Porque eu acho que foram, né, 2 momentos, esse do acidente, os 2 acidentes, né, por isso que eu digo, foi uma questão de sobrevivência,
E eu quero... A minha grande questão hoje é saber, Deus, o que o Senhor quer de mim. Porque, graças a Deus, não faleceu ninguém. Os 2 rapazes depois, eu tive um pouco de notícias, porque a minha empregada mora no mesmo bairro do que eles. Então, a gente ficou sabendo um pouco de algumas notícias. Estão bem, já fizeram as cirurgias que precisavam lá. Entre nós no carro, eu e as crianças, os 2 também estamos, mas os 2 estávamos todos bem. Mas fica aquela sensação, a quantidade de coisas ruins que poderiam ter acontecido em função deste acidente. Nós ficamos, enquanto a polícia rodoviária vinha nos atender, foi verificar no hospital, tudo, você fica conversando com o pessoal da concessionária, da rodovia. E os relatos que eles vão te passando sobre as consequências de um acidente de moto são muito graves. Então, você fica pensando, muitas vezes nós nos preocupamos com nós no volante. E a preocupação não tem que ser só com nós no volante, tem que ser com o outro. Você nunca sabe o estado, a condição que está o outro, a forma que o outro sabe de estar dirigindo. A moto estava no estado de conservação muito ruim, o rapaz aparentemente não tinha habilitação. Então, você fala assim... E você ouve os relatos do que poderia ter acontecido no acidente, então foi uma coisa que marcou muito, que, graças a Deus, de tudo aquilo que a gente tinha visto, estavam todos bem. Eles machucados, mas nós também estávamos inteiros. Então, por isso que eu digo, é a questão do sobrevivendo. São dois eventos que a gente poderia ter tido consequências muito graves e, graças a Deus, estamos todos aqui. Estou podendo vir aqui, estou podendo contar. Tive a oportunidade de contar para alguns amigos do evento da semana passada. E... ainda eu tenho um pouco a pergunta, Senhor, o que queres de mim? Mas o meu agradecimento é poder estar aqui, poder estar junto com a minha família, saber que 2 pessoas no qual tiveram o acidente, graças a Deus, estão vivos. Acredito também, por algumas circunstâncias do antes do acidente, que eu fiquei sabendo depois, que também isso seja uma forma de mudar a vida deles, porque eles estavam indo por um caminho que não era muito bom. E obrigado, Senhor. Caramba, eu não quero fazer uma competição aqui, tá bom? Não é uma competição que eu vou falar, porque você vai ouvindo tanta história, tanto testemunho, tanta coisa que as pessoas falam. Então, eu, na verdade, queria fazer um testemunho, mas eu queria, antes disso, trazer a palavra nossa de gratidão. De gratidão. Há um mandamento que diz, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Eu não sei se alguns de vocês não sabem, mas eu estava fazendo a conta do hino que você cantou. Conta as muitas bênçãos, E aí, hoje de manhã, eu estava querendo contar as muitas bênçãos. E aí eu comecei a contar. Entre eu e a Sueli, durante esse ano de 2017, nós saímos do hospital 7 vezes. 7 vezes, Foram 2 cirurgias dela, 2 intercorrências, uma minha, 2 cirurgias minhas. Não estou fazendo competição, tá bom? Não estou fazendo. Mas isso foi tudo que passou pela nossa vida e a gente está contando as muitas bênçãos, Eu fico imaginando, quando você vê uma pessoa, se são 7 vezes que a gente saiu do hospital, dá mais ou menos uns 45 dias,
a cada 45 dias a gente estava voltando ao hospital, né? E não dá para entender. 45 dias voltando ao hospital, você já conhece a enfermeira, e a sua mãe, como vai também? E a sua tia? Não, você chega no hospital e fala, sou Rufo, o senhor está aqui de novo. E eu já estou até com carteirinha de milhagem, né? Se eu fizer mais uma cirurgia, já podemos operar a Joanete grátis, né? Porque você vai no hospital toda hora, o cara fala, você está no hospital de novo. Né? Tem coisas que ele fala, que ruim que é, né? Mas a gente está contando as bênçãos. Nós saímos do hospital 7 vezes. A gente entrou no afogadilho, numa dor, e a gente saiu 7 vezes. É para contar essas bênçãos. É isso que nós estamos contando. Né? Quando você diz conta. Eu não sei como você chega aqui, mas eu queria dizer que nós fomos suportados por vocês. O grupo de intercessão, as pessoas da igreja, eu via isso toda hora, todos vocês tiveram uma contribuição decisiva para que a gente saísse do hospital 7 vezes. Sem vocês, a gente não teria chegado aqui. Isso que a Carmen falou, isso é a igreja. A igreja não é vir você sentar aqui, é você se envolver com quem está do seu lado. E essa palavra é a palavra de gratidão. Por cada um de vocês, pelo aquilo que vocês oraram, pelo aquilo que vocês fizeram, por aquilo que vocês determinaram nas nossas vidas. E talvez você esteja aí dizendo, Rufo, você está falando isso, você está aí, tá coisa, você não sabe do que eu estou passando. Então, para você, eu vou dizer uma coisa. É bem verdade que, diante daquilo que eu estou vivendo, o seu problema é muito maior. Ele é muito maior. Mas eu queria dizer mais uma coisa. O seu problema, perto da pessoa que está sentado ao seu lado esquerdo ou direito, é maior ainda. Você não deixe de orar por ninguém dessa igreja. Você não deixe de esquecer uma só pessoa. O seu problema perto dos outros é nada. Deus abençoe a sua vida e que você continue orando pelos seus irmãos. Amém. Bom, irmãos, esse ano realmente foi difícil, né, para algumas pessoas. Não foi diferente na nossa família, né? A gente enfrentou vários dias no hospital com meu avô. Não é esse testemunho que eu quero contar, mas faz parte, né? Para quem não sabe, eu trabalho com música. Eu sou professora de música de grupos, né? Eu trabalho na prefeitura de Itupeva, também trabalho com alguns grupos isolados. E no ano passado, eu já senti um incômodo. Vai procurar um outro estudo, vai procurar um mestrado, alguma coisa assim. Porque eu sempre imaginava que eu iria fazer um mestrado lá depois que eu já tivesse meus filhos, né? Isso ainda não sei quando vai ser também, né? Então, tá assim. E aí eu senti esse incômodo, e aí assim, eu fui atrás, eu fiz uma universidade em São Paulo, uma universidade pública, eu gostei bastante. E eu falei, vou tentar lá, eu já conheço os professores, tudo, né? Fiz o projeto sozinha, com a ajuda de Deus também, porque em uma semana eu montei um projeto, e aí eu fui aprovada lá, só que aí chegando na segunda fase, que era a entrevista com a minha orientadora, que tinha feito meu TCC, eu não passei na entrevista. A coisa mais fácil foi a que eu não passei. Mas tudo bem, eu fiquei feliz que eu já tinha passado já no projeto. E aí esse sonho ficou um pouco adormecido no meu coração. Aí eu pensava assim, então vamos escrever como ouvinte, depois eu tento de novo. E esqueci, passou o ano, esqueci de me inscrever, que tem que ser no começo do ano. Aí, no meio do ano, encontrei uma colega que estava terminando o doutorado aqui na Unicamp, mas mais jovem do que eu, já estava fazendo doutorado. Eu falei, Ju, e a Juliana também. Será que eu tento a Unicamp? Ju, tenta lá, tal. Aí eu também entrei lá na internet, vi que estava aberto o edital, e fui, mandei o mesmo projeto, não mudei nada, só mudei o ano, o nome da orientadora e tirei um pontinho lá de exclamação, que não tinha nada a ver com o projeto. E aí, e mandei. Aí eu mandei, a gente chegou de uma viagem em Itamar, e meu avô estava internado, e aí nós ficamos revezando a família toda no hospital. E aí foi aquela loucura a gente ficou 33, ele ficou 33 dias no hospital, e a gente praticamente ficava com ele assim nas horas que dava, né? E aí depois ele faleceu no finalzinho de setembro, e no começo de outubro saiu o resultado que eu tinha passado para a segunda fase. Aí depois que a minha ficha caiu, gente, eu não estudei nada. Eu mandei o projeto e não estudei nada, porque, né?
E aí eu tinha que fazer prova de inglês, de proficiência, tinha que estudar as coisas. Eu falei, ai, Senhor, me abençoa, né? E fui. Aí eu tinha que fazer a prova de inglês também, inglês, né? Eu leio mais ou menos. Eu sei que deu tudo certo, assim. Eu sei que quando eu fiz a inscrição, eu não tinha conseguido finalizar. A Unicamp me mandou um e-mail falando, viu, você esqueceu de finalizar aquilo, né? Eu falei, nunca vi isso na minha vida. A pessoa ia atrás de você, né? Porque se você esqueceu, você está eliminada. E aconteceram várias coisas que deu certo, eu consegui fazer. Aí passei, eu fiquei sabendo dia 5 de outubro, dia 25 eu fiz a prova de inglês, passei. Dia 30 eu tinha que postar lá o negócio de inglês, e aí dia 14 de novembro saiu o resultado que eu fui aprovada. E eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu sinto assim, não é uma coisa, alguém pode falar, você é muito inteligente. Não, eu sou inteligente porque Deus me fez inteligente, né? Eu sei disso. Mas no meio de todo esse turbilhão, de tudo isso, eu falo, Senhor, eu não sei o que Ele quer de mim, aquela pergunta, aquela fala do irmão, né? O que o Senhor quer de mim, né? Eu sei que Ele quer que eu adore, que eu dê glórias a Ele, mas assim é uma coisa para mim inesperada. Eu não sei o que vai acontecer, assim, por que eu fui escolhida, não sei, né? E eu sei que Deus Ele tem planos para a gente tem que confiar. E quando não dá certo, e interessante que eu nem pensava na Unicamp, pensava na outra universidade e lá deu tudo errado. E na outra que eu nem imaginava deu certo. Então Deus tem planos para nós e glórias no nome dele por isso. Eu nasci num lar misto. Meu pai era crente, família inclusive de pastores, e a minha mãe era espírita. Ele nunca mexeu com ela a respeito. Eu cheguei a pôr Bíblia na mesa, falei que ela devia ler a Bíblia, e ela nunca se envolveu com a nossa mente. A nossa mente trabalha na Bíblia. É ali que ela desenvolve as coisas. Mas dois crentes estavam conversando. Um deles perguntou para o outro, você disse que Deus fala com você? O outro disse, sim, Deus fala comigo. E com você? Fala também. Aí um perguntou para o outro, e o que acontece? Não acontece nada. Eu ouço, você ouve, Deus fala com nós dois, e nada acontece. Aí o primeiro disse, não, acontece sim. Como que acontece? Acontece quando você menos espera. Menos espera. Assim foi com todos os personagens da Bíblia. Jacó lutou tanto com Deus, começou lá na alta madrugada, ele lutou até o raiar do dia, e o anjo do Senhor queria ir embora, tinha obrigações a cumprir. Ele falou, não te deixo enquanto não me deres a tua bênção. A hora que não me deres a tua bênção, eu te largo. Mas enquanto isso, eu te seguro aqui nos meus braços. Eu falei, tudo bem. A bênção é de Deus. Você terá a bênção, mas ficará marcado. Para que você conte a todo mundo, ou que não quiser contar, todo mundo vai perceber, você vai mancar. E feriu na coxa direita. Assim foi a luta daquele homem com Deus. E a Bíblia diz que ele prevaleceu. Ele prevaleceu. Ele prevaleceu porque disse, você eu quero. Você vai ser o príncipe, um príncipe, e você vai trabalhar quando o meu povo sair da escravidão do Egito. Você vai ser o meu príncipe. Meus irmãos, conversando com um amigo meu, crente, e eu disse a ele, todos nós temos angústias, ansiedades. Quem não tem problema aqui?
Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque todo mundo vai levantar a mão aqui. Eu ponho a mão no coração e digo: Senhor, tira essa angústia da minha vida. Eu sou com medo dela. Tira esse medo. Esta falta de paz. Eu quero dormir agora. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Acordo, não tem mais nada. A paz penetrou o meu ser. A paz penetrou minha vida, os meus nervos, ossos, sangue, e revolveu tudo, e a paz chegou. Mas todos os dias nós temos problemas, não é mesmo? Aquela paz passou, aí vem os problemas. E a gente tem que estar vigilante, vigiar e orar para que não caiais em tentação. E interessante, eu já tive essas doenças que disseram por aqui, viu? Leucemia, íngua inguinal, dores de cabeça, às vezes pesada. Todos temos. Feliz aquele que não tem do ponto de vista físico. Mas tem outras dores, né? E como temos dores. Pesadas, com a família, com os amigos, na igreja. Em todo lugar nós temos dores. A Bíblia diz uma coisa interessante. A obra de sinais de Deus. Quando Moisés chegou no palácio para pedir que o faraó deixasse o povo ir, ele disse: não deixo, preciso de gente para fazer tijolo. Aquele mesmo acontecimento que houve lá no pé da sarça ardente, chegou naquele momento a Moisés: lança o teu cajado no chão aí, para esse faraó deixar de ser bobo. Ele lançou, e uma cobra enorme, e todo mundo se afastando com medo daquela cobra. E então, os feiticeiros do reino de Faraó também fizeram a mesma coisa. Faraó: está vendo aí? Nós também sabemos fazer isso aí. Mas veio uma ordem a Moisés, silenciosa, entre ele e Deus: manda a tua cobra comer essas cobras dos faraó. E foi um desastre aquilo. Aquilo não é milagre. Aquilo é sinal. É sinal do que eu vou fazer com vocês aí no Egito. Isso é sinal. Mas Deus, além do milagre, faz uma obra portentosa, o universo. Os cientistas disseram há um tempo atrás que não podiam mais falar que o universo era um quadrado fechado por todos os lados. Passaram a falar: o universo está em expansão. Eles não conseguem dizer, não conseguem medir. Essa é uma obra portentosa de Deus. Mas Deus faz milagre. E faz milagre e faz os outros fazer milagre. Jesus fez alguns milagres, né? O filho do chefe da sinagoga estava ali, precisava de ajuda, né? E Jesus entrou na casa e falou: sai todo mundo daqui que não tem fé, vai, faz favor, vai para fora. Fica só alguns dos meus. E ele disse, era uma criança, ele disse: Talita cumi, criança, levanta-te.
E ela levantou e Jesus disse, agora dá-lhe de comer. Dá-lhe de comer. Porque a agonia da fome, hoje é conhecido isso na ciência, a agonia da fome, o indivíduo morre com fome, embora coma. Aquela criança levou Jesus a fazer um milagre extraordinário. Depois, ele estava lá cuidando daquela mulher com fluxo de sangue, vieram dizer que aquele menino tão querido dos pais estava para morrer. E Jesus foi dito algumas coisas ali e depois marchou para aquele encontro. E lá, Jesus fez a mesma coisa. Quem era esse homem? Era Lázaro. Estava morto há 3 dias já, cheirava muito mal. Nós temos a carne mais podre do mundo. Só Deus pode fazê-la reviver, limpa e pura. E as irmãs de Jesus estavam apreensivas. O irmão querido morrera. E Jesus falou, onde puseram? Lá no buraco da montanha. Lá numa caverna. Então vamos até lá. Chegando a uma pequena distância, Jesus disse àquele povo, removei a pedra, tira essa pedra que está fechando a caverna aí. Retiraram a pedra, porque Jesus não faz o que nós devemos fazer. Ele não vai fazer essas coisinhas, não. Tirar a pedra daqui, mexer ali. Ele faz a obra milagrosa. Ele deu o comando agora. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu mancando, todo enfaixado. E a turma estava esperando que aquele arsenal de faixa ia desaparecer por milagre. Jesus disse para eles, tirai-lhe as faixas. Isso nós podemos fazer, tirar a faixa toda hora. Mas ali só aquelas pessoas que foram dizer que Lázaro morrera, que não estava acontecendo nada porque um amigo não chegou na hora. E aí foi aquela maravilha. Sabe de uma coisa, irmãos? Esse é um dos casos na Bíblia que o indivíduo morreu 2 vezes. 2 vezes. Morreu e Jesus ressuscitou. Mas depois ele morreu de novo. E só ressurgirá quando todos nós, ao comando dos céus, ressurgirmos. Nós vamos... E é claro, essa ascensão será um milagre para encontrar Jesus nas nuvens. Outros fizeram esse milagre. Pedro fez esse milagre de ressurreição. Paulo fez esse milagre de ressurreição. Os profetas fizeram. Aí nós perguntamos, o que Deus faz? Deus dá sinais, mostra sinais, caso da cobra no palácio. Deus faz levantar do túmulo as pessoas, faz ressurgir do nada. Estava morto, ele faz ressurgir. Isso é milagre. E Jesus faz outra coisa, Deus comanda outra coisa, ele comanda a obra portentosa do mundo, que está aí para nós vermos. É só sairmos e olharmos para cima, veremos o universo em pleno trabalho. E você não disse que ia contar alguma coisa da sua vida? Eu já contei, porque eu, quando leio tudo isso, eu falo, isso aqui vai acontecer comigo. Isso aqui vai acontecer comigo. Porque diz Deus, não vou fazer você sarar dessa doença, você precisa dela.
por um tempo você vai precisar dela. Moisés põe a mão por dentro da sua camisa. Moisés enfiou a mão limpa, pura, estava leprosa. Estava com lepra. Moisés ficou assustado. Moisés põe a mão para dentro da sua camisa novamente, Moisés. Pôs a mão, tira agora. Tirou, estava igualzinha a outra. Não tinha nada. Não tinha nada. Ele faz isso conosco. Ele nos dá testes. Todos nós somos testados todo dia. Todo dia nós somos testados. E se não passar no teste, nós estamos, perdoe aqui a gíria, estamos fritos. Estamos fritos. E aqueles dois que conversavam, um conversava com o outro, e um dizia, mas o que acontece? Acontece quando você menos espera. A doença se vai, a alegria volta, a tristeza vem de novo. Não há nada que engrene trevas com luz. Porque para Deus não há trevas, só luz. Então, meus queridos irmãos, passei por tudo isso, devo passar por mais algumas coisas, e vou me preparando para isto. E toda vez que eu oro no sentido de que Deus pode, a qualquer momento, caçar a minha credencial de viver, eu digo ao Senhor, estou pronto. Estou pronto a qualquer momento. Porque se você não estiver pronto, vai ser muito difícil para todos nós. Então eu digo, Senhor, estou pronto. Se possível, eu quero não ser como Elias, subiu do carro de fogo, que ele não vai fazer mais. Não vai fazer mais. Não é esse o programa. Não é disso que você fala. Eu não quero ser como Paulo, mas alguma coisa eu posso fazer. Alguma coisa eu posso fazer. O que nós estamos fazendo aqui e agora. Senhor, faze sinais para nós vermos a tua glória. Senhor, faze milagres para nós crermos em ti. Mais do que cremos. Senhor, mantenha a obra portentosa que está acima da nossa cabeça. E prepara-nos para aquele dia. Sabe como foi o maior dia do mundo, meus irmãos? Quem sabe? O maior dia do mundo. Quem sabe? Hein? Quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e as coisas aconteceram. É assim que acontece. É por isso que eu digo, preparai-nos, preparai, porque a hora para todos há de chegar. E quando chegar, estejamos preparados. Eu queria, hoje eu sabia que ter esse momento aqui, não tinha preparado nada, eu não ia falar nada, Deus sabe, né, os motivos, mas aí eu acordei com um texto que me incomodou, eu até compartilhei com a Juliana, falei, nossa, né, falei no carro isso para ela, e está lá em Eclesiastes 3, e diz assim, aí eu quero ler com os irmãos, e eu explico bem rapidinho. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. E aí o texto vai se desenrolando, eu já sei que você já sabe, mas eu queria pegar esse texto e, pessoalmente, né, eu e a Juliana, a minha esposa, aproximadamente a gente está aqui na CPV há um ano e pouquinho, não vou saber exato. Mas, baseado nesse texto, que
há um tempo determinado por Deus, abaixo do céu e determinado por Deus, porque Ele é dono de tudo e Ele sabe de todas as coisas, na minha vida, na sua vida. E aí eu pensando, e esse texto ele falou muito ao meu coração essa manhã, porque nesse tempo de 1 ano que a gente está aqui, nós tivemos, na igreja que nós estávamos, não estava mais dando certo, né? Não porque somos perfeitos, porque somos pecadores, é isso mesmo, mas eu não tinha mais prazer, né, pessoalmente, de ir mais à igreja, de ouvir a palavra, de compartilhar. E eu falei isso para ela. E nós fomos orar, tal, continuamos indo na igreja, tudo bem e tal, mas Deus tinha o tempo para nós lá, né? E eu estava pensando exatamente isso, e eu queria compartilhar com os irmãos. E esse tempo findou. Deus, né, finalizou lá, porque Ele é dono do tempo, de todas as coisas, e nos trouxe, nós oramos e buscávamos, visitamos outras igrejas, e nós encontramos a CPV, né, Deus dirigiu tudo isso, e chegamos aqui, estamos aqui aproximadamente 1 ano e pouquinho. E o que eu quero dizer para os irmãos é que, pessoalmente, né, eu tenho sido muito edificado, a minha vida espiritual, graças a Deus, aqui na CPV, tem nutrido, né, a minha necessidade espiritual, a palavra de Deus, o compartilhar com os irmãos, com a igreja. Então, hoje eu venho para a igreja com prazer de adorar a Deus, de buscar, claro, sim, sempre. Mas a palavra pregada, ela aqui, né, ela me desafia, tem coisas que realmente eu vou na Bíblia mesmo ver, eu sou assim. Então eu falo, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Então isso tem feito bem para nós, né? Então eu queria compartilhar com os irmãos e queria dizer, né, esta manhã exatamente isso, que Deus é dono do tempo e Ele sabe todas as coisas e Ele tem, né, todas as coisas no seu controle, tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Amém. Bom, nem todos me conhecem aqui, nem sabem da minha história, mas há 1 ano e 3 meses atrás eu fiquei viúva. Mas esse não vai ser meu testemunho, não é o ponto, esse vai ser um outro testemunho que um dia ainda vou dar. Mas não é esse o foco hoje. Mas, assim, resumindo, isso aconteceu há um tempo atrás, foi fora do Brasil, eu não estava aqui. Então foi um momento bem difícil, que eu me senti sem chão, completamente sem chão. Hoje eu vejo que eu me senti assim, mas eu não estava sem chão, porque olhando para trás eu vejo que Deus estava ali o tempo todo comigo. Estava, não está. O tempo todo comigo, então em nenhum momento eu estive sem chão, só me sentia dessa maneira. Mas eu estava lá fora, né, do Brasil, e resolvi as coisas burocráticas que eu tinha que resolver, deixei tudo para trás e voltei para cá. Vim para a casa dos meus pais, porque eu precisava desse apoio familiar, eu precisava estar perto deles, eu precisava começar a restaurar minha vida de alguma maneira e tinha que ser perto deles. Cheguei aqui completamente sem direção, ou me sentindo sem direção. Eu não sabia o que fazer, para onde ir, como recomeçar minha vida sem meu marido do meu lado. E eu não sabia se eu ficaria no Brasil, se eu voltaria para o Canadá, eu morava lá. E foi quando eu entreguei de verdade a minha vida a Deus. De verdade. Porque eu já tinha entregue antes, mas assim, a gente sempre quer dar uma ajudinha, né, para Deus. Deus, eu te entrego, mas deixa eu te ajudar ali naquela área, eu sei como fazer. O que é a maior besteira que a gente pode fazer na vida. Então, eu entreguei realmente para Ele, 100%, e falei, Deus, toma conta, me carrega no colo e me leva e me põe aonde eu tenho que ficar. E eu comecei a descansar, eu comecei a me sentir em paz, verdadeiramente em paz, apesar do caos, da dor, que fica mesmo, né? É um luto que eu estava passando. Mas eu comecei a sentir a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento mesmo. E Deus começou a mostrar realmente o que Ele queria da minha vida. As portas no Canadá começaram a se fechar para mim. Meu coração também se fechou para aquele lugar, que eu amei por tanto tempo, fiquei lá por 11 anos. Mas Deus começou a me mostrar que aqui era o meu lugar, era aqui que eu tinha que ficar. E eu precisava dessa direção, porque eu realmente estava no escuro, estava perdida, né? Me sentindo assim. Mas eu não estava, Ele estava segurando nas minhas mãos. E Ele, de uma maneira sobrenatural, colocou um emprego nas minhas mãos aqui no Brasil. Eu não fui atrás,
Não sei se isso é algo que raramente acontece, né? Mas eu vi as mãos de Deus ali. Olha, Sara, é aqui o teu lugar, é aqui que você tem que ficar. Eu estou te dando essa bênção do trabalho. Deus sabe quanto isso é importante para mim também. Eu deixei tudo, né? Deixei tudo para trás. Então, Deus começou a mostrar para mim algo muito que o nosso Deus faz mesmo, que é o poder de restaurar a vida, as nossas vidas. E eu tenho esse testemunho para dar, do poder de restaurador de Deus na minha vida. Ele restaurou, Ele tem restaurado a minha alegria de viver, que eu perdi por um tempo. Ele tem me dado de volta essa alegria. Ele tem me dado de volta a capacidade de sonhar novamente e tem, a cada dia, trazido à minha memória aquilo que me dá esperança. Graças a Deus, eu dou glórias a Ele por isso. E eu sou muito grata a muitos irmãos que me ajudaram em oração, não só daqui da CPV, mas de outras igrejas também. Sou grata, muito grata à célula que eu frequento, que me ajudou de uma maneira tremenda em oração, em apoio. Agradeço ao Ministério de Oração dessa igreja também, que em nenhum momento me desamparou, muito menos Deus. Então, através das suas orações, Deus tem sim restaurado a minha vida e a minha história. Amém. Senhor, certamente todos aqui têm bênçãos, ó Deus, têm testemunhos. Eu tenho certeza que não um ou dois, mas vários do teu cuidado, da tua intervenção, do teu poder, da tua misericórdia, sua misericórdia abundante, Senhor, da sua graça, Deus. Tua palavra nos diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, Senhor. Então nós pedimos, ó Deus, que cada um dos testemunhos que foram dados aqui, da tua presença, do teu poder, do teu cuidado, da tua intervenção, da tua cura, da tua libertação, da tua condução, se transforme, ó Deus, numa realidade que possa vir a ser experimentada por outros aqui, ó Deus. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos. O Senhor que habita no coração daqueles que reconhecem o governo e o senhorio de Jesus. Nós te convidamos a vir sobre nós, a vir sobre a nossa vida, sobre esse lugar, porque o Senhor habita em nós para o nosso bem, mas o Senhor está sobre nós para o bem dos outros, ó Pai. Amém, Senhor Deus. Então nós queremos ser abençoados, para que possamos abençoar. Nós queremos um novo ano abençoado, para que a nossa vida possa ser bênção do Senhor para a vida de outras pessoas. Obrigado. Eu quero te agradecer pela vida dessa igreja. Eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor tem dado a mim, a Suzy, Senhor, aos nossos filhos, ó Deus, de servir ao Senhor nesse lugar. Servir ao Senhor com essa comunidade, nesse espaço em Vinhedo, em Jundiaí, agora em Valinhos, ó Deus, de viver as realidades do reino do Senhor, ao lado de pessoas tão especiais, tão preciosas para o Senhor. Muito obrigado, Deus, porque, como foi dito pela Carmen, pelo Rufo aqui, ó Deus, a igreja é uma das maiores bênçãos que o Senhor concedeu a mim, a nós, ó Deus, sermos parte do teu povo, da nação santa que o Senhor está construindo ao longo da história, ó Deus, a nação que o Senhor planejou existir desde antes da fundação do mundo, Senhor, e que o Senhor está trazendo à existência, ó Deus, para que por toda a eternidade essa nação possa viver em celebração, em serviço, em comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus nós te bendizemos, Pai. Amém, Senhor. Tem um texto que essa semana tem me acompanhado,
2 Coríntios capítulo 3. O verso 4, na verdade é todo o capítulo 3 de 2 Coríntios, mas eu quero ler o verso 4 que diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. E é por intermédio de Cristo, de Jesus, de quem Ele é, por intermédio da sua obra, do seu nascimento, da sua vida perfeita, da sua morte, da sua ressurreição. É por intermédio daquilo que Ele fez, é por intermédio do fato de que Ele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. É por intermédio do Espírito da ressurreição de Jesus, que vem e que habita naqueles que confiam no que a graça de Deus nos ofereceu em Jesus. É por intermédio dele que 2018 será um ano abençoado. É por intermédio dele que eu vou terminar bem. É por intermédio dele que você vai terminar bem. Não é por causa de você, não são por causa das tuas obras, não é por causa do seu esforço, não é por causa da sua capacidade, é por causa do Evangelho, é por causa de quem Jesus é. É porque Ele é o Deus que se fez homem e viveu entre nós de forma perfeita. Morreu a morte que eu e você precisávamos e deveríamos ter morrido. E ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos experimentar a justiça que Ele tem nele. A palavra de Deus nos diz que nós somos justificados diante de Deus. Somos justificados. É por causa de Jesus que nós temos essa confiança para irmos diante de Deus, para estarmos diante dele. É certo. Se você lê o livro, você conhece a história. Você sabe como vai ser. Você sabe o que vai acontecer. A misericórdia e a graça de Deus são abundantes sobre a nossa vida. Então, como terminar um ano bem? E como viver a vida de tal maneira que ela termine bem? Da mesma maneira que o apóstolo Paulo diz a seu respeito, é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não é você, não sou eu, é Jesus. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus. É porque a vida dele está sendo vivida em você, em mim, que tudo vai terminar bem, que esse ano vai terminar bem, que 2018 vai terminar bem, que a história da sua vida vai terminar bem. Então, a gente precisa terminar bem essa manhã também. Eu quero que a gente cante de novo essa canção. Enquanto a gente canta essa canção, eu quero terminar essa manhã como família, porque isso é o que a igreja é. A igreja é um reino. A igreja é uma família que Deus reúne em torno dele. A igreja não é uma instituição, não é um prédio. A igreja não é o que a gente faz.
A igreja é quem somos, é em Cristo Jesus. Então eu quero terminar essa manhã, essa parte dessa manhã, que depois nós vamos ter um videozinho, em família. Eu quero que enquanto a gente canta isso, você possa dar as mãos aí para quem está do seu lado, que você possa abraçar quem está perto de você. Eu quero chamar meus filhos aqui, quero chamar minhas noras aqui, quero chamar minha esposa aqui. Se você está com a sua família e você se aproxime dela, vou chamar aqui, eu estou aqui.